Olá, bem-vindo ao podcast Gente que Soma, uma iniciativa do Instituto Reúna com apoio da B3 Social. Eu sou Kátia Smolly, diretora executiva do Instituto Reúna, e ao longo desta série de episódios nós vamos conversar com estudantes, professores, gestores públicos, especialistas e parceiros do terceiro setor para junto analisarmos alternativas para um dos maiores desafios da educação básica brasileira, que é a aprendizagem de matemática. Os dados sobre aprendizagem ainda são muito preocupantes e revelam que muitos alunos não estão desenvolvendo os conhecimentos matemáticos esperados para a sua etapa de escolaridade. Ao mesmo tempo, nós sabemos que há muitas experiências bem-sucedidas, práticas e iniciativas que vêm produzindo resultados promissores em diferentes contextos do país. Nesse podcast, queremos dar visibilidade a essas experiências, ouvir diferentes perspectivas e promover reflexões sobre caminhos possíveis para garantir que todos os estudantes tenham oportunidade de aprender matemática com significado, confiança e qualidade. Esperamos que estas conversas inspirem novas ideias, fortaleçam redes de colaboração e contribuam para ampliar o debate sobre a educação matemática no Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Gente que Soma. Uma das ações que o Ministério da Educação fez para construir o compromisso nacional Toda a Matemática foi escutar aproximadamente 10% de todos os professores da educação básica do primeiro ano à terceira série do ensino médio que ensinam matemática no Brasil. Essa escuta muito interessante porque abriu espaço para os professores dizerem coisas sobre a carreira e os desafios de ser professor de matemática, mostra que 94% de quem respondeu à pesquisa considera o trabalho muito significativo e muito cheio de propósito. E 7 em cada 10 desses professores reconhecem a sua responsabilidade na aprendizagem de matemática, ou seja, nos resultados que os alunos têm quando eles aprendem ou não aprendem matemática. Ao mesmo tempo, esse estudo revelou desafios bem importantes para a carreira docente no que diz respeito a ser professor de matemática, especialmente nos anos iniciais, mas também nos anos finais. Menos da metade dos professores dos anos iniciais afirma ter recebido uma formação sólida em didática e naquilo que é específico para poder ser professor de matemática, que é conhecer a matemática que precisa ser ensinado. Esses dados nos lembram que pensar em mudanças na aprendizagem de matemática dos estudantes no país significa necessariamente nós cuidarmos melhor dos professores e da sua formação, para que eles tenham oportunidade de aprender, se desenvolver e aperfeiçoar sua prática ao longo da carreira. Ensinar matemática exige muito mais do que saber matemática. E ensinar matemática também exige muito mais do que ter umas estratégias didáticas para ensinar a matemática. Exige compreender como é que os estudantes aprendem, interpretar que tipos de raciocínio eles têm, por que eles cometem determinados erros e criar ambientes que possam desenvolver confiança para aprender. Por isso, discutir a formação dos professores é cada vez mais importante, é uma condição essencial para que nós possamos ter melhores aprendizagens lá na escola básica. Para essa conversa de hoje, no podcast Gente que Soma, nós vamos receber 2 pesquisadoras que vêm contribuindo de forma muito significativa, cada uma do seu jeito, para a formação inicial e continuada de professores. Então, hoje nós estamos aqui com a Bárbara Born, que é doutora em educação pela Universidade de Stanford, pesquisadora em formação de professores e líder científica do Centro de Estudos Aplicados em Práticas de Ensino e Aprendizagem, o CEAPEA. Ela é formadora de docentes e uma pesquisadora que busca relacionar a prática pedagógica, o currículo e o desenvolvimento profissional. Bárbara, muito bem-vinda ao podcast Gente que Soma. Um prazer estar aqui com vocês, Kátia, ao lado da professora Eurivalda também.
E eu também queria apresentar a professora Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana, que é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, doutora em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é pós-doutora em Didática da Matemática pela Universidade de Lisboa e é também coordenadora da Rede de Educação Matemática do Nordeste. Ela atua há muitos anos na formação de professores que ensinam matemática, articulando uma coisa importante, que é pesquisa, prática e desenvolvimento profissional docente em diferentes redes e contextos educacionais. Também, Erivalda, muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite para o podcast Gente que Soma. Olá, Bárbara. Olá, Kátia. É um prazer. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui trazendo, né, a discussão da formação dos professores de matemática. Então, eu vou começar com uma pergunta para a Bárbara. Eu queria que você contasse bem rapidamente para a gente o que é esse centro de pesquisa que você vem liderando, mas também que a gente já emendasse com uma pergunta que é pensar no seguinte: quando a gente fala de melhorar a aprendizagem de matemática dos estudantes, por que inevitavelmente nós temos que falar da formação de professores? Perfeito, Kátia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Falando rapidamente do CEAPE, porque eu acho que ele tem muita relação com a pergunta seguinte, que é a importância da formação dos professores, né? Ele foi criado já tem alguns anos, né? A gente está indo aí para o quinto ano de CEAPE, muito numa perspectiva da gente poder pensar como que a gente integra a pesquisa acadêmica, uma pesquisa robusta e que traga evidências baseadas em empiria mesmo, né? Que a gente teste modelos, que a gente olhe para dados, sem perder de vista o pé na prática, né? O entendimento dessa prática, a escuta dos professores e dos formadores. Então, quando a gente desenhou o CEAPEA, o que a gente queria era pensar modelos de pesquisa que um pouco somassem coisas que a gente vê que são muito positivas, tanto no campo da educação quanto em outras ciências que também colaboram com a reflexão, como a economia, as ciências sociais, né, que vão olhar mais para esses dados quantitativos. E o que a gente vem fazendo desde a origem do CEAPEA, mas especialmente nos seus últimos anos, são pesquisas em que a gente articula a rede de ensino, os professores e formadores, gestores escolares que estão, né, nas regiões, para tentar produzir um conhecimento que teste modelos e, ao mesmo tempo, sistematize aquilo que a literatura nacional ou estrangeira vem trazendo como aspectos importantes para a aprendizagem docente e das crianças e jovens. E aí, acho que trazendo para a sua pergunta, que tem a ver com por que quando a gente fala de ampliar a aprendizagem dos alunos, a gente não pode deixar de olhar para os professores, é porque o coração da aprendizagem dentro da escola é o professor. E não adianta a gente pensar em renovar a perspectiva sobre aprendizagem matemática se a gente não cuidar das pessoas que estão mediando a construção desse saber matemático e que estão lá na ponta, né? Os professores e professoras que hoje estão na sala de aula, e você trouxe na sua fala inicial com relação à escuta desses professores, e a gente sabe muito bem, quem está pisando no chão das redes públicas sabe, eles estão fazendo o melhor que eles podem com os recursos que eles têm. Mas a gente não tem uma tradição, não é um problema exclusivo do Brasil, mas a gente está falando do Brasil, então a gente tem que reconhecer isso. A gente não tem uma tradição na formação de professores aqui, professores generalistas, no caso das pedagogas que atuam nos anos iniciais, de pensar o conteúdo matemático. Né? O que a gente tem no desenho geral da formação das pedagogas são cursos de didáticas da matemática que vão focar muito em metodologias mais gerais de ensino, mas que não vão trabalhar este conteúdo à luz da aprendizagem, que é aquilo que a gente chama de conhecimento pedagógico do conteúdo. E esses cursos, ainda que olhem só para a didática, compõem uma parcela muito pequena do currículo. Então, a gente está formando profissionais que têm a responsabilidade de ensinar ali do primeiro ao quinto ano o conteúdo matemático, sem oportunizar a elas, de fato, mergulhar naquele conteúdo que elas vão ser demandadas a ensinar. Então, é uma questão de respeito e de profissionalismo a essas pessoas.
No caso da formação dos especialistas, né, com exceção de alguns centros formativos que há alguns anos, a gente sabe que tem bons centros formativos no Brasil que estão olhando para o ensino da matemática, mas na média os cursos de matemática são muito bacharelescos. Então a gente trabalha com os professores o conteúdo matemático, mas não à luz da aprendizagem dos alunos. Então a gente não explora aqueles saberes entendendo, bom, esse conteúdo específico de álgebra, de geometria, de probabilidade estatística, como que os alunos aprendem? Quais são as melhores estratégias para esse conteúdo específico? Quais são os tipos de erros comuns que são cometidos e como que eu me antecipo a isso? Como que eu apresento esse conteúdo de diferentes maneiras? Então, tem um aspecto que a gente não pode demandar dos nossos professores uma tarefa hercúlea se a gente não dá a eles as ferramentas. Então, é fundamental que a gente pense como a gente cuida de quem está começando a formação agora, então, repensar esses currículos de formação inicial com um olhar articulado da matemática para o ensino da matemática, né? E acho que se espelhando nos bons exemplos que a gente tem de universidades que têm feito isso com excelência, e espalhar esses exemplos para o Brasil. E para o professor que está na rede, oferecer a ele oportunidades de formação continuada que dê as ferramentas necessárias para essa atuação, porque senão a gente começa a fazer cobranças que são descabidas. Muito bom, né? Eu acho que entender o quanto as oportunidades de aprendizagem oferecidas para os professores é importante para a formação e para a atuação dele, é uma das coisas que a gente vê que o seu trabalho, né, Eurivalda, tem trazido, porque você acompanha professores de diferentes contextos e acho que numa vertente muito interessante, porque você trabalha tanto com a formação inicial, quanto depois acompanhando as redes de ensino. Então, eu queria primeiro que você, de forma breve, porque nós vamos explorar isso melhor depois, contextualizasse o que é essa rede da qual você faz parte, um pouco do trabalho que ela faz. Eu acho que é bom a gente já trazer no começo do episódio esse contexto, mas depois, como é que você também tem visto essa relação entre formação docente e aprendizagem dos estudantes, se nas práticas formativas, nos processos que vocês organizam com as redes, isso fica evidente, como é que isso se manifesta no cotidiano das escolas que vocês acompanham? A rede de Educação Matemática Nordeste, uma rede que nós trabalhamos em 5 estados do Nordeste brasileiro. Temos 12 universidades, mais de 20 doutores, né, pesquisadores na área de educação matemática, na psicologia da educação matemática e em outras áreas. Então, assim, essa rede tem os pesquisadores e tem também os alunos da graduação, os alunos da pós-graduação, professores da educação básica, funcionários de secretarias de educação. Então, em cada estado, em cada universidade, nós temos núcleos. Nesses núcleos, nós temos essas pessoas que vão se juntando, se reúnem e nós programamos, elaboramos todos os instrumentos de pesquisa e trabalhamos de forma, um modelo que vai para toda a rede em relação aos instrumentos de pesquisa. Contudo, o processo formativo, ele tem um direcionamento, mas ele acaba atingindo as escolas conforme as demandas que as escolas vão aparecendo e vão trazendo, né? E como Bárbara traz, né, essa necessidade de formação do professor que está na escola, ela vai variar muito. Tem escolas que precisam de um certo trabalho e um certo nível de conteúdo, mas também precisa de um aporte metodológico, de uma prática, então a gente vai trabalhando conforme a organização que a gente consegue colocar, dependendo da demanda das escolas, né? E quando você diz assim, como é essa relação, né, do trabalho do professor, né, com essa aprendizagem do estudante? Então, por que que a gente faz esse trabalho? Porque nós queremos a aprendizagem do estudante, mas temos a clareza que para alcançar essa aprendizagem precisamos trabalhar o processo formativo. Então, nós temos a preocupação de trabalhar no processo formativo,
as ações de modo a trabalhar na sala de aula. Então, é um trabalho diretamente com o estudante. Então, a gente prepara as atividades com professores, essas atividades vão para a sala de aula, nós fazemos acompanhamento desse professor e trazemos os resultados para a reflexão, trabalhamos esse processo novamente, elaboramos outras tarefas a partir das reflexões e dos resultados, e vamos assim fazendo o processo de pesquisa para chegar na aprendizagem do estudante, mas também proporcionando que o professor tenha esse desenvolvimento em sua aprendizagem. Muito bom. Recentemente, a questão de talvez 6 meses atrás, a OCDE lançou como parte do estudo Thales uma pesquisa específica sobre o que é importante para ser professor, um professor que tenha resultados de aprendizagem mais efetivo. E uma das coisas que que o estudo mostra é o quanto que esse conhecimento geral de como é que a criança aprende, o conhecimento específico articulado com esse conhecimento geral e também o conhecimento pedagógico do conteúdo fazem muita diferença nesse trabalho que o professor faz na sala de aula, que envolve práticas, enfim, uma série de outras coisas. E eu sei que você em particular, tem estudado muito isso e inclusive, você participou de uma construção que o Profissão Docente fez, falando especificamente desses diferentes tipos de conhecimento que tem que se congregar para a formação do professor, né? Eu queria que você explicasse de uma forma assim, simples o que significa ter esse conhecimento geral sobre o conhecimento e ter esse conhecimento a respeito de como que é que as pessoas pensam, aprendem, enfim, o que a gente chama de conhecimento pedagógico do conteúdo. Perfeito, Kátia. Eu acho que vou dar um passo atrás, porque é a base desse entendimento que a gente tem, né? No fundo, quando a gente propõe todo esse conjunto de saberes que são necessários para o exercício da docência, o que a gente está disputando é uma perspectiva de profissionalismo, né? Entender que existem saberes específicos para ensinar significa reconhecer que não é qualquer um que pode ser professor. A gente, infelizmente, não tem essa clareza, e esse entendimento nem na sociedade e, eventualmente, nem em algumas políticas públicas, né? Quando a gente acha que basta saber muita matemática para garantir a aprendizagem dos alunos, a gente descaracteriza a complexidade que é ensinar matemática. A gente descaracteriza o saber próprio desse profissional que está ali à frente da mediação desses processos. Então, o que esse estudo da OCDE acho que sistematiza com dados, né, de países muito diversos, mostrando, né, que existe evidência empírica para sustentar essa defesa, é esse entendimento que acho que tem pelo menos 40 anos que está colocado, né, o Lee Schumann, ele é talvez, né, o pesquisador que deu início a esse processo, mas muitos outros pesquisadores de várias partes do mundo vêm desenvolvendo pesquisas muito sérias sobre isso, que é entender que, bom, um professor, né, no caso aqui da nossa conversa de matemática, tem um pedaço do seu saber que é entender com quem ele trabalha, que são os estudantes, que é isso que a gente chama de conhecimento pedagógico geral, esses saberes que todo professor tem que ter, é da natureza do seu exercício profissional. Um médico não pode entrar numa clínica ou para uma operação se ele não tem um entendimento do corpo humano, daquela fase de desenvolvimento do corpo humano. Da mesma forma, um professor não pode entrar na sala de aula sem entender o que é uma criança, o que é um adolescente, como que o desenvolvimento do cérebro daquele indivíduo afeta a maneira como ele se relaciona com a produção do conhecimento. Como que eu faço a gestão das relações humanas? Ele está fazendo gestão dessas relações dentro da sala de aula. Então, o professor precisa ter um conhecimento próprio, mas ele também tem um conhecimento específico que é bom, eu sou responsável por garantir a construção do conhecimento matemático dessas crianças. Então, ele tem que ter a oportunidade de conhecer esse saber matemático à luz das crianças, à luz
dos adolescentes, à luz do ensino, né? A matemática que um engenheiro tem que saber não é a matemática que um professor da educação básica tem que saber, embora haja intersecções, né? É óbvio que tem elementos que são comuns, mas primordialmente um professor tem que ter a oportunidade de conhecer em profundidade saberes estruturantes do seu campo de ensino da matemática, mas entendendo qual é a relação disso com a aprendizagem. Como que eu trabalho esse conhecimento com essa criança de 11 anos que está chegando lá nos anos finais do ensino fundamental, ou com esse adolescente de 17 que está saindo e que está concluindo? Então, o reconhecimento desse saber específico é entender que essa profissão ela tem uma complexidade, uma demanda cognitiva que pressupõe a construção de um repertório. E aqui eu vou, né, e eu encerro por aqui a minha fala para essa pergunta. Quando a gente fala do saber do professor, a gente não está falando só de um saber declarativo, né? Não é que o professor tem que conhecer somente a teoria sobre isso, ele tem que ter um fundamento teórico muito robusto, mas o saber no campo do ensino, ele é um saber da prática, e, portanto, a gente está falando de ter um repertório de estratégias, de instrumentos, de metodologias que ele possa mobilizar na sua prática. E mais do que isso, né? Ele é um saber metacognitivo. Esse professor não tem uma caixa de ferramentas engessadas, ele tem um entendimento de como determinadas práticas afetam a aprendizagem desses alunos, e ele é capaz de recombinar essas práticas, esses saberes, à luz dos seus alunos específicos, à luz do seu contexto de ensino, né? Não de uma maneira meramente reprodutora, mas de uma maneira criativa e efetiva que vai garantir a aprendizagem dos alunos. Muito interessante. Eu estava lembrando, Bárbara e Eurivalda, que nós tivemos aqui num outro episódio a presença de uma professora, a professora Patrícia, e é importante notar que ela dizia o seguinte, que ela foi melhorando a ação dela, ela é uma professora de anos finais, ela foi melhorando a ação dela docente quando ela percebeu que não se tratava só de entender o que ela precisava ensinar, mas também como é que os alunos chegavam para a aula dela. E ela trouxe um depoimento muito interessante de que muitos deles ali, no começo dos anos finais do ensino fundamental, já acreditavam que eles não eram capazes. Então, de fato, mobilizar essas sensações, né, trazidas de experiências anteriores passa, inclusive, por isso de saber, além da própria matemática, mas de como é que você articula todos os conhecimentos até para desmobilizar algumas crenças instituídas. E aí, Eurivalda, eu não consigo deixar de pensar no tamanho da importância desse trabalho que a Rede Nordeste está fazendo, seja na formação inicial e continuada. E aí eu queria que você trouxesse um pouco como é que essas questões que a Bárbara traz, né, do desafio de congregar essa formação que passa por saber aquilo que eu preciso saber para ensinar, indo além do próprio conhecimento matemático. Como é que você percebe isso nas práticas formativas que vocês têm feito? Que tipo de ações vocês estão considerando, seja na formação inicial, você tem muitos doutores, provavelmente eles estão ali também nessa formação inicial, e como é que isso também tem sido trabalhado por vocês nessa prática da formação continuada dos professores? Então, Kátia, quando começa a pensar nessas nuances, né, desse trabalho do conhecimento específico, dos conhecimentos pedagógicos, da metodologia a ser desenvolvida, de como o estudante aprende, as questões curriculares, então, a comunidade escolar, onde essa escola está, quem é este estudante, porque ele está inserido em uma comunidade. Então, todos esses pontos são relevantes para todo esse processo. Por isso que eu digo assim, nós precisamos conhecer a escola que estamos para poder desenvolver todo o trabalho. Mas existem, Kátia, pontos que a gente precisa lembrar bem. O professor pedagogo, né, o que é formado na pedagogia, ele vem para trabalhar desde a educação infantil. E aí nós temos diferentes processos formativos a serem desenhados aqui. Por quê? Na educação infantil, a necessidade do professor é uma que se aproxima muito
do que está nos anos iniciais, mas que também vai se diferenciando do que está nos anos finais e no ensino médio. Então, nós temos, eu digo sempre que nós temos aí, no mínimo, 3 modelos de formação que devem ser respeitados e que precisam ser analisados onde eu estou. Porque eu preciso entender essa comunidade onde essa escola está, porque assim eu vou conseguir entender esse estudante e eu vou poder trazer essa identidade desse estudante para dentro da sala de aula. E a a relação do conhecimento específico com as formas de aprendizagem do estudante e as metodologias a serem desenvolvidas para que eu alcance essa aprendizagem do estudante, elas são bem diferenciadas. As necessidades são bem diferentes quando eu estou na educação infantil e quando eu estou nos anos iniciais. Os professores da educação infantil dos anos iniciais têm uma lacuna conceitual de matemática, que é muito grave, né? A Bárbara já citou aí o processo de formação dos professores, como é que isso ocorre, como é que essas disciplinas acontecem, né? E para mim, fica uma fragilidade conceitual do conhecimento específico e uma fragilidade da metodológica. Apesar de estudar a didática da matemática, que em geral é essa nomenclatura que a gente tem, ela fica fragilizada porque eu não tenho conhecimento específico. Então, existe essa necessidade de entender qual público que eu estou trabalhando nesse processo formativo para que eu dê mais espaço para o conhecimento matemático, vou dar mais espaço para a interlocução, né, o processo de aprendizagem do estudante, ou vou dar mais espaço para a metodologia. Ou eu preciso dar um mix disso tudo. Mas esses 3 pontos não podem faltar. E quando eu penso na formação inicial, eu preciso trazer, e aí é o desafio da nossa rede, né? É que nós possamos estar na nossa prática, trazendo todas essas peculiaridades para a formação do meu graduando que está ali, do meu pós-graduando que está nesse processo. Então, é sempre trazendo essa. Eu sou professora de cálculo na licenciatura, eu trabalho os cálculos. Então, como eu trabalho esse cálculo para a formação desse professor que vai para a escola, desse professor que vai precisar ter esse conhecimento a mais, que eu sempre digo assim, é um conhecimento a mais, mas que leve ele a refletir sobre o conhecimento que ele vai trabalhar lá na escola. Então, eu trago sempre os resultados das pesquisas para a minha prática e para a reflexão dos alunos da licenciatura, de modo que a gente possa já ir preparando esse estudante dos anos da formação, esse que hoje é meu graduando, que vai ser o meu professor, que vai estar lá na sala de aula daqui a pouquinho. Eurivalda, eu vou trazer uma pergunta para você que a sua fala me suscitou, né? Porque ouvindo vocês duas, eu fico pensando na importância de formar quem forma, de formar o professor que está na universidade. Eu acho que a gente tem discutido pouco isso, porque parece que a formação continuada só deveria ser para quem está na educação básica. E te ouvindo, eu queria que você trouxesse se você também percebe essa necessidade. Mas se eu sou um formador do futuro professor, seja na pedagogia, seja na licenciatura, que não tem isso, talvez eu também precise me aproximar de grupos que estejam discutindo isso. Você acha isso importante ou é uma impressão equivocada da minha parte? É importante e necessário. Nós temos bons matemáticos, excelentes matemáticos, mas que não conseguem trabalhar com o estudante de modo a desenvolver essa aprendizagem sem aqueles medos, né? Sem um processo realmente de formação de conceitos, que esse aluno possa realmente aprender, porque falta neste profissional a formação, que podemos dizer assim, a formação didática, né? Formação dos processos de aprendizagem do estudante e processos de metodológicos que eu possa estar intervindo no momento que esse estudante precise mais de algum ponto. Eu preciso revisar alguma coisa. Não, ele não consegue visualizar isso aqui. Como é que isso aqui? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Então, até essa dificuldade do estudante, eu preciso entender, eu preciso saber lidar com isso para diagnosticar, identificar e intervir. Ou seja, eu tenho que dar a oportunidade tanto do aluno declarar para mim as dificuldades dele,
e as dificuldades e as formas de aprendizagem que fica mais fácil para ele, assim como eu preciso ter conhecimento para preparar, dar a oportunidade de levar as propostas metodológicas, ou seja, eu vou levar o, a forma para que esse aluno consiga aprender melhor. E aí, daí, esse aluno consiga alcançar as suas expectativas de aprendizagem, as suas expectativas, de formação, de atuação profissional. Então, tudo isso passa por esse profissional que está lá na universidade e que muitas vezes não tem essa condição. E eles precisam, né? E nós, vou me colocar também, e nós precisamos estar nesse processo formativo. E aí, a minha pergunta para vocês duas, né? Na experiência de vocês, o que torna uma formação continuada realmente relevante para os professores, sejam eles dos anos iniciais ou dos anos finais, que possa ser levada para a prática? O que estimula e que características teriam que ter essas formações para que os professores dissessem assim, uau, isso aqui eu posso fazer na minha sala de aula? Poderia ter um episódio só para falar dessa formação continuada, com todas as características, Kátia. Mas eu acho que eu vou destacar dois aspectos que não são os únicos, né? Mas são muito importantes da formação continuada, eu acho que tem um primeiro passo, que é quem está à frente da formação continuada precisa entender que o professor é o aprendiz naquele contexto. E, portanto, quem está mediando a formação continuada precisa lançar mão de estratégias que são adequadas para a aprendizagem desse adulto profissional. O que a gente vê muitas vezes nessa formação continuada, que ele vê questões ligadas à prática, mas de uma maneira muito superficial, é que o professor é tratado como aluno, e a gente chama isso de homologia de processos, né? Eu finjo uma aula em que o formador é o professor e o professor é o aluno. Eu entrego um kit de práticas que supostamente ele possa reproduzir, ele acha interessante, mas ele não entendeu os fundamentos, ele não fez a conexão disso com o currículo mais amplo. Então, tem um aspecto importante do desenho da formação continuada, que é entender quem é o professor enquanto aprendiz, onde de fato estão as suas preocupações, onde de fato estão as suas lacunas formativas, para que a formação responda a isso, e não que a gente presuma que esse professor precisa dessa ou dessa técnica ou deste conteúdo, sem entender quem ele é de fato, né? O adulto, isso a teoria de aprendizagem de adultos fala, ele é movido à resolução de problemas, ele é movido àquilo que de fato vai ajudá-lo na sua prática. Só que para eu saber o que vai ajudá-lo na prática, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso conhecê-lo profundamente. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa incorporar na formação continuada é, de fato, o entendimento de quem é este professor enquanto aprendiz e trazer para o centro práticas que, de fato, vão ajudá-lo não a entender esse exemplo, mas é entender um princípio que possa ser aplicado no seu contexto, porque nenhum exemplo dá conta da complexidade dos diferentes contextos, né? Tem um aprofundamento aqui metacognitivo que precisa ser feito. Muito bom. Eurivalda? Eu vou complementar o que a Bárbara traz, né? E aí a gente trabalha na perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento profissional. Para que isso aconteça, né, para que esse professor se envolva nesse processo, é preciso que a gente trabalhe com a experiência profissional. Essa experiência profissional é a prática, é o domínio da prática. Então, essa prática precisa estar no processo formativo. E daí nós vamos trabalhar com o que a gente chama de domínio das consequências, que é quando o professor vai olhar isso nos resultados na sala de aula dele. Então, eu estou pegando o gancho que a Bárbara já deu aí, só estou sintetizando, né? Porque, assim, se você não vai na experiência profissional dele, no que ele está fazendo, na demanda que ele tem, no problema que ele tem, você não vai trazer. Não adianta você preparar um processo, uma fórmula, um módulo, né? E levar para a escola e levar para o professor sem estar dialogando com a necessidade desse professor. Existe uma necessidade formativa de conteúdo, existe uma necessidade formativa de conhecimento dos processos de aprendizagem do estudante e das metodologias a serem trabalhadas, que são peculiares. Então, isso vai estar na minha sala de aula, na minha realidade, na minha escola. Então, eu preciso, enquanto formador, ir neste professor para conhecer esse processo, a demanda que surge dali, para daí eu trabalhar. Então, a gente trabalha
com o domínio da prática, o domínio das consequências, para atingir o domínio pessoal. Esse domínio pessoal vai movimentar as crenças e atitudes desse professor, para que ele possa, a partir daí, voltar a fazer essas experiências, voltar a fazer esse movimento que já se torna na sua aprendizagem, já se torna para ele o processo que ele confia, que ele acredita, e aí ele vai ampliando esse processo nas suas ações futuras, mesmo que o formador não esteja mais com ele. Que é isso que a gente quer. A gente quer atingir o desenvolvimento profissional desse professor. Mas sem o diálogo com a prática e sem conversar com a sala de aula dele, não vai adiantar. Puxa, Eurivalda e Bárbara, eu acredito muito também que o diálogo com a prática é absolutamente determinante, porque é o momento em que eu posso ver que transformações a minha aula pode ter, né? Então, muito bom. Aí, Eurivalda e Bárbara, eu vou fazer uma pergunta também para as duas, vou pedir para a Eurivalda começar respondendo, que é a pergunta que vai encerrar o nosso episódio, né? Se vocês fossem e pudessem apontar uma prioridade que seja essencial para transformar a formação dos professores que ensinam matemática no Brasil nos próximos anos, qual prioridade vocês apontariam? Só uma, Kátia. Só uma? Eu vou apostar em ter um modelo formativo que atenda à rede. A rede um modelo formativo específico para aquela rede. Então, cada rede tem o seu modelo formativo. Porque aí o restante eu acho que a gente consegue trazer junto. Ótimo. E você, Bárbara? Eu acho que eu apostaria numa costura de políticas públicas que de maneira integrada, olhassem com seriedade para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo de professores que estão em atuação, professores na formação inicial e dos formadores desses professores. Eu acho que se a gente começar a ter coerência nessas políticas e um entendimento do que significa ser um profissional do ensino da matemática, a gente vai longe. Muito bom, muito obrigada. Olha, eu vou pedir licença a vocês e dizer que no chat do podcast, nos diferentes lugares onde o Reúna vai apresentar o podcast, nós vamos colocar informações tanto da Rede Nordeste quanto do CEAPEA para que outras pessoas que queiram acessar as pesquisas, as publicações, elas possam fazer isso. Então, muito obrigada. Foi uma ótima conversa. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Eurivalda. E seguimos por aqui. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, um abraço. Ao longo deste episódio, nós refletimos a respeito dos conhecimentos necessários para ensinar matemática, os desafios da formação inicial e continuada e o papel das redes de ensino na construção de oportunidades de desenvolvimento profissional para os professores. Eu convido todos vocês para acompanharem no próximo mês um novo episódio do podcast Gente que Soma, uma iniciativa do Instituto Reúna e da B3 Social. Obrigada pela escuta e até o próximo episódio.